Gente, tudo bem? Bom, já que o assunto sobre carreira, transição de carreira, fez algum sentido aí, foi legal para algumas pessoas e vieram me perguntar um pouco mais, eu gostaria de falar um pouquinho da minha trajetória profissional também, porque de repente alguém aí tá na mesma situação, alguém se identifica e pode ser que isso seja um instrumento, tipo, possa te ajudar de alguma maneira a encontrar um caminho, assim como eu encontrei o meu caminho também, né? Então, assim, falando de forma bem resumida para o vídeo não ficar muito extenso, mas como eu já falei em outros vídeos, né? Eu não era da área clínica, eu era psicóloga, já sou formada há 10 anos e eu era da área organizacional. Ou seja, eu trabalhava em recursos humanos, eu era uma analista de recursos humanos. E daí eu vim trilhando esse caminho, né, essa carreira, desde o segundo período da faculdade. Carla, desde o segundo período, você era o quê? Uma bebê. Sim, eu era uma bebê. Eu acho que eu tinha 18, 19 anos. Tinha acabado de entrar na faculdade. Mas surgiu uma oportunidade de estágio. Eu falei, vambora. É uma área que eu nem sabia nada a respeito, mas, né, quando a gente é estagiário, a gente tá ali para aprender. E é isso, vamos com a cara e a coragem. E assim eu fui. Foi até uma colega minha que me falou dessa oportunidade, ela já estava trabalhando lá, e aí me carregou junto. E eu gostei muito da área. E dali em diante eu comecei a me desenvolver cada vez mais dentro dessa área. Né? Além da experiência profissional, eu fui fazendo cursinhos aqui, outros ali, para entender mais, para aprender mais sobre esse assunto, né? Sobre o tema de recursos humanos. Então, dali em diante, né, eu passei por estágios, eu entrei como estagiária, passei por alguns estágios e em 2010, quando eu tinha acabado de me formar, surgiu a oportunidade de trabalhar como efetiva mesmo, né, como com carteira assinada, como analista de recursos humanos. Então foi o meu primeiro emprego, oficialmente falando, né, sem ser como estagiária, e eu consegui, graças a Deus, já uma oportunidade como analista de RH, que era o que eu queria tanto, assim, eu via tantas amigas começando como auxiliar, e não assim que eu fosse superior a ninguém, mas assim, eu sabia muito da minha capacidade, do meu potencial, o tanto de... Isso que dá trabalhar em casa, gente, é isso aí mesmo, a gente tem que lidar com isso aí. Então eu sabia da experiência que eu tinha adquirido aí desde o segundo período da faculdade até o último. Então eu já tinha uma boa bagagem e quem trabalhava comigo sabia disso, me elogiava, sempre falava o tanto de experiência, apesar de muito jovem, que eu conseguia adquirir. Então eu tinha um sonho de começar a trabalhar como analista de RH. E graças a Deus surgiu essa oportunidade. E, gente, tudo sempre na minha vida envolveu o network. Realmente, network é tudo. Quando falam isso pra você, não desconsidere, não leve como, é o famoso quem indique. Não, gente, não é. Porque o que acontece? Às vezes, né, a gente trabalha com pessoas, né? Às vezes não, sempre. Mas às vezes essas pessoas, assim como eu falei antes, avaliam o nosso trabalho, trabalharam com a gente, sabem como a gente é. Então, e assim, principalmente RH, né? É um nicho muito pequeno. Provavelmente lá na frente você vai cruzar com alguém que você já trabalhou há muito tempo lá atrás. E aí essa pessoa vai ter a oportunidade de falar. Alguém vai chegar pra ela, já que sabem que ela te conhece, vai falar assim: fulana, você trabalhou com a Carla, né? Como é que ela era no dia a dia? Ela trabalhava bem? Ela era uma boa profissional? E aí a pessoa vai ser sincera, ela vai falar realmente a opinião dela. E daí você imagina, né? Se essa pessoa tem uma má impressão minha, ou se ela, tipo assim, né? Se eu era uma péssima profissional e ela viu isso e ela tem a possibilidade de chegar e falar assim: não, realmente não é uma boa profissional, não indico. Assim como já vieram me perguntar de outras pessoas que eu trabalhei e eu tive a possibilidade de falar honestamente o que eu achava daquela pessoa no ambiente organizacional. Então, gente, não se esqueçam disso. Esse, não só de RH, mas assim, mercado profissional é algo muito pequeno, muito restrito. Então, lembrem sempre de tratar as pessoas com toda educação, todo respeito. Nunca, jamais se ache superior a ninguém, independente do cargo ou função.
lembre sempre, é de ser humano para ser humano. Então não esqueçam de tratar as pessoas sempre com todo o respeito do mundo. Todo o respeito do mundo. Cara, se ela pensa algo diferente de você, se ela não gosta de você, aí é questão da pessoa com ela mesma. Agora, se você tá fazendo o seu trabalho direitinho, se tá tudo em dia, se tá tudo ok, se você respeita as pessoas, cara, deita no teu travesseiro e dorme com a consciência tranquila, porque isso é o mais importante, né? Opiniões, a gente nunca vai poder mudar a opinião de outra pessoa que às vezes pensa de forma diferente, interpreta de uma forma diferente. E o mundo anda tão estranho, né, gente? Anda tão doente, a gente tá doente enquanto sociedade, que às vezes realmente uma coisa que é a pessoa interpreta B por já estar contaminada com várias outras coisas, de vários outros acontecimentos. Então, cada um tem sua história, vamos respeitar a história de cada um, e é isso aí. Apenas, né, cada um fazendo o seu, fazendo da melhor maneira possível e respeitando o próximo sempre. Então, voltando ao assunto, né, a gente se perde um pouquinho às vezes, mas voltando ao assunto. Então, eu tive essa possibilidade, né, de trabalhar como analista de RH, e foi uma pessoa que iria trabalhar nessa vaga, mas no último momento ela desistiu, né? Foi uma colega minha na época de estágio, e ela falou assim: olha, eu não vou poder aceitar a vaga. Ela acabou optando por uma outra, mas ela falou: olha, eu tenho uma pessoa muito boa para indicar e que, assim, eu indico de olhos fechados para entrar no meu lugar. E foi assim que ela pegou e me indicou, e foi assim que começou a minha história, né, de fato, dentro de recursos humanos. E dali em diante, graças a Deus, surgiram ótimas oportunidades. Eu fui crescendo profissionalmente, eu fui adquirindo cada vez mais bagagem, eu fui crescendo também, assim, muito, assim, na parte, como é que eu posso dizer, salarial, né, na parte financeira. Eu comecei ganhando 1.000 e pouquinho, e quando eu saí do último emprego eu já estava ganhando muito mais que isso. E assim, eu nunca imaginei, eu com 25, 26 anos, que foi o meu último emprego na área de RH, eu estava trabalhando dentro de um centro de distribuição de medicamentos de 400 funcionários, em que não existia o RH no Rio. A matriz ficava em São Paulo e tinha em vários outros estados, né, essa empresa. E daí eu coordenava o RH do Rio. Assim, no Rio não tinha ninguém mais no RH acima de mim. Então, assim, foi uma baita experiência, uma excelente oportunidade, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar efetivamente coordenando um RH, adquirindo muita responsabilidade, vocês não têm noção. 400 funcionários, uma demanda altíssima de vagas sempre, assim, é uma coisa, né, expandindo. Então foi uma mega experiência, foi muito bacana. E acho que eu vou dividir esse vídeo em dois, senão vai ficar muito grande, hein, gente?